E aí, meu querido, minha querida, faça um excelente dia. Ó, faz assim com a mão, dá aquele sorrisão, expira fundo, solta. E é isso. Vamos iniciar aqui mais uma série de estudos? Vamos? Hoje falando a respeito, continuando, né? Na verdade, falando desse assunto tão gostoso que é família. E o tema dessa nossa série de estudos, que serão de 5 dias, nós vamos falar sobre famílias que vencem. É relevante esse assunto para você? Se for, com certeza você deve conhecer alguém no qual seja relevante também. Então eu te convido a compartilhar essa série de estudos nos grupos, né, com as pessoas nas quais você ama. Então é isso. E apesar de termos um tema central, todos os dias, como vocês já estão acostumados, a gente traz também um subtema, né, daquele do dia. E dentro do tema geral, famílias que vencem, hoje nós trazemos um subtema que é a salvação da sua família. E para isso nós vamos falar um pouco a respeito de Noé. Noé e a sua casa viviam numa época de depravação moral tão grande que a Bíblia diz que o Senhor viu perversidade e que os pensamentos eram sempre para o mal. Porém, o Senhor mostrou benevolência a Noé. Na verdade, a história não é somente de Noé, mas de toda a sua família. No meio do dilúvio, Deus poupou a vida de 8 pessoas. Deus poupou a vida de 8 pessoas. Uma família. Noé, ele não venceu sozinho. Preste atenção nisso. Noé, ele não venceu sozinho. Então, no meio de toda aquela maldade, Deus achou benevolência em Noé. Por quê? Já parou para pensar nisso? Deus só achou uma família que servisse na casa de Noé. Que o servisse. Onde Deus achou? Na casa de Noé. Ele viu uma família moldada segundo os seus padrões e não de acordo com os da sociedade que viviam. Uma família que serve a Deus é diferente. E mesmo no meio de toda a confusão, ela é salva. Ela não fica na tempestade, mas fica dentro da arca. Olha que interessante, olha que legal. Isso é algo que eu falo muito aqui dentro da minha casa. A nossa família, ela pode e deve ser usada para moldar o mundo lá fora. Porque a palavra diz que nós somos o sal da terra. Agora reflete comigo um pouquinho a respeito do sal. Olha a direção que o Espírito está me levando nesse momento. O sal, meu querido, já experimentou comer uma comida sem sal? É uma comida sem graça, né? Agora, quando o sal chega, dá tempero, dá vida, dá sabor. Torna diferente. Então, nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para tornar esse lugar diferente. Mas para o bem, é claro. O mundo atualmente pode ser comparado com a sociedade da época de Noé. Nós estamos vivendo em uma época de deteriorização moral e com muitos problemas sociais, políticos e espirituais. Por isso precisamos cuidar da nossa casa para que haja salvação nela. Precisamos chamar a atenção de Deus, assim como a família de Noé chamou. E assim podemos receber as informações de como se constrói uma arca, para então entrarmos nela. Vamos lá em Gênesis 6, se você puder, abra sua Bíblia. Caso não possa, apenas acompanha. A partir do versículo 5 está dizendo assim, ó: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más
e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Olha aí, gente. Ficou muito triste por haver feito nós. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas Deus aprova o que fazia Noé, ou o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Olha que bênção. Já no versículo 18 está dizendo assim: mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Olha que bênção, até as noras foram abençoadas aqui por Deus para poder entrar na arca de Deus, criada por Noé. Tem gente que gosta de falar arca de Noé, né? Mas a arca era de Deus, tudo é de Deus. E Noé foi chamado para ser o capitão daquela embarcação. Gente, é muito abençoador esse texto, né? Então, esse foi o nosso primeiro dia. Para refletir através disso. Para refletir. Olha, depois de dar uma examinada nesses textos novamente, Gênesis 6, 5 a 9, e depois Gênesis 6, 18, foi o que nós usamos hoje. E amanhã a gente continua com a nossa série de estudos. Serão 5 dias e vamos falar a respeito de famílias que vencem. Amém? O tema de hoje foi a salvação da sua família, e o tema de amanhã vai ser: haja para resgatar a sua família. Beleza? Fica com Deus, tenha um excelente dia, ou melhor, faça um excelente dia. Amém?